Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eis-me mais uma vez aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor. São exatamente 2h21 da manhã. Estou aqui para trazer uma palavra do céu para o teu dia, para o teu domingo, para a tua família. Uma palavra poderosa da parte de Deus. A palavra do Senhor se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvos nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para não me ensoberbecer com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disto. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui é relacionada a uma experiência que o apóstolo Paulo teve com Cristo no seu lugar de origem no céu. Todo mundo sabe que Paulo foi um dos maiores pregadores do cristianismo, da palavra do Senhor. Paulo era um homem que perseguia a igreja, mas teve uma visão de Cristo e a partir daquele momento Cristo transformou ele no um dos seus discípulos para trazer a palavra. Paulo era perseguidor dos cristãos, agora está sendo perseguido pelas próprias pessoas que perseguiam os cristãos. Paulo foi um homem que pregou muito a palavra do Senhor. Este homem foi apedrejado, este homem sofreu quarentena dos próprios judeus, através de açoites, passou naufrágio, jornadas difíceis, passou fome, passou sede, passou frio, nudez. Tudo isso para pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 em diante, que Paulo ele teve uma experiência com Cristo, foi arrebatado até o terceiro céu, e lá teve visões e revelações da parte do Senhor que não é lícito homem nenhum saber. E por conta disso, por conta desta visão, e por conta que Paulo não viesse a se exaltar devido à experiência que ele teve com Deus, o Senhor colocou um espinho na sua carne. Esse espinho era para que todas as vezes Paulo sentisse essa dor, ele não viesse se exaltar
e ele viesse a entender que aquelas palavras que o Senhor pediu para ele não falar a ninguém, era para que ele permanecesse calado. Mas ele a Bíblia diz que ele por 3 vezes, no capítulo 12, verso 8, ele pediu ao Senhor por 3 vezes que afastasse esse espinho da sua carne. E o Senhor disse assim para ele: a minha graça te basta. Somente a minha graça. E isso foi o suficiente para Paulo entender que tudo aquilo que ele estava passando era apenas como eu posso dizer, era apenas um momento, era apenas algo, Deus mostrando algo para ele, que ele poderia olhar para trás e enxergar que aquilo que o Senhor fez com ele não foi por mal, mas para entender que aquele espinho era apenas para ele lembrar de quem ele é e de quem ele era. Para Paulo entender que ele, mesmo indo para o céu, vendo coisas inefáveis lá, ele continuaria sendo pequeno diante de Deus. E mesmo Paulo, e a Bíblia fala que Paulo não se exaltou, Paulo não se engrandeceu. Paulo diz que é agora que eu vou me vangloriar das tristezas, das angústias, das perseguições, porque eu sei que nas tristezas, das angústias e das perseguições, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, irmãos, faça como Paulo. Quando alguém vier até você e dizer assim: irmão, você está pregando muito, irmão, você está cantando muito, não se exalte, não se engrandeça. Diga: glória a Deus, toda honra, toda glória é para o meu Senhor. E continue pequenininho. Porque o próprio Jesus disse: aquele que quer ser grande no céu tem que ser primeiro pequeno. Aquele que quer ser grande no céu tem que ser pequeno primeiro. Jesus, mesmo ele sendo grande, ele desceu do seu lugar de origem para vir na terra. Ele se tornou pequeno, porque ele se tornou também humano, mas não perdeu a sua majestade, não perdeu a sua glória, nem muito menos o seu poder. Então Jesus, até o próprio Jesus, ele desceu. Quanto mais nós pecadores, quanto mais nós falhos, passivos de erro. Então foi necessário que o Cristo colocasse esse espinho na carne de Paulo. Alguns historiadores, alguns teólogos falam a respeito que esse espinho na carne de Paulo, alguns dizem que indicava que se tratava de uma doença da natureza crônica. Alguns diziam que eram enxaquecas, outros diziam que era problemas de vista, outros diziam que era malária, epilepsia. Mas, na verdade, tudo isso, irmãos, era o Senhor fazendo com que Paulo entendesse que aquele espinho era para que ele não viesse a se engrandecer com as revelações que ele teve. Paulo era grande diante de Deus, nem por isso ele se exaltou. Esta mensagem são para aquelas pessoas que estão passando por um momento bom, um momento que está chamando bastante atenção diante do povo, diante da sociedade. E eu digo a vocês que não se engrandeça. Não deixe com que isso suba até a sua cabeça, até o seu coração. Porque na maioria das vezes o próprio Deus vai fazer como fez com Paulo, colocará um espinho na tua carne. E você não vai entender por que está passando por aquilo. É para você diminuir, é para que você desça, volte para o seu lugar de origem, que é aos pés do Senhor.
Paulo, homem grande diante de Deus, um dos maiores pregadores do cristianismo, teve experiência com Deus, mas não se engrandeceu. Mas hoje em dia o que nós vemos, aliás, são pessoas ainda pequenas querendo se engrandecer. Pessoas que um pouco famosas diante dos homens, irmãos, e querendo ser melhor do que os outros. Não se deixe enganar, irmãos. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais diante dos olhos de Deus. O teu dinheiro e a tua riqueza não te faz diferente de qualquer outra pessoa. Sabe por quê, irmãos? Aqui a Bíblia diz que a terra e os céus passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Todos nós vamos se encontrar diante de Deus, diante do seu trono, e lá todo mundo será julgado de igual modo, conforme as obras aqui nesta terra. E aonde eu quero chegar com essa palavra, irmãos? Eu quero dizer para você que quando as coisas estiverem difíceis, quando você tiver uma enfermidade e essa enfermidade incomodar bastante você, e você for ao médico e o médico não descobriu o que é porque o Senhor colocou um espinho na tua carne. Não para que ele venha machucar você, venha preocupar você, mas para você entender que você é pequeno diante de Deus, para que você volte aos pés do Senhor. E não peça para que o Senhor tire o espinho de você, porque a graça do Senhor nos basta. Foi da mesma forma que ele falou com Paulo. A graça do Senhor nos basta. Se morrermos com esse espinho, mas diante da presença de Deus, a nossa dor, quando chegar no céu, ela cessará. O nosso sofrimento, quando chegar no céu, ele cessará. As nossas lágrimas, a Bíblia diz que as nossas lágrimas dos olhos, o Senhor secará, enxugará a todas. E Paulo disse assim: quando eu penso que estou fraco, é porque eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém, irmãos? Então esta é a mensagem que eu trago para os irmãos nesta manhã. Uma palavra quentinha da parte de Deus, vinda diretamente do trono do Senhor. E pense bem, irmãos. A graça do Senhor nos basta. Você sabe medir o tamanho, a força da graça do Senhor? Se você não sabe medir, então isso nos basta. A graça do Senhor, irmãos, é tão grande que não dá para descrever. Então, só ela nos basta. Amém? Glória a Deus. Quando você pensar que está fraco, aí é que você está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por esta mensagem que Ele nos dá desta manhã. Quero pedir a Deus para abençoar o teu dia, a tua família, o teu caminhar, os teus caminhos, a tua casa, os teus filhos. Que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe os enfermos, os presidiários, porque a palavra de Deus pede para que nós venhamos a orar por todos. Que Deus abençoe o nosso governo, que Deus abençoe a nossa família, livrando de todo e qualquer mal em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Desde já eu agradeço a todos. Peço aos irmãos encarecidamente, se for possível, que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe, ative os sininhos de notificações, para que todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, que ela seja um canal de bênção para a tua vida, para a vida da tua família, e que você possa um dia se converter ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor vai sumir, e muitos irão procurar e por conta disso irão morrer.
Amém? Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.